E aí, pessoal, bom dia, gente. Sexta-feira, que bênção! Chegamos aí ao fim da nossa semana, ao fim do nosso mês de agosto, gente. Que tenha sido um mês muito abençoado para vocês. É uma alegria estar aqui para a gente fechar esse último dia útil, né, da semana aí do mês de agosto. É uma alegria para mim estar aqui essa manhã com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada a todos que estão chegando aqui agora. Que Deus abençoe o dia de cada um de vocês. E vamos começar o dia com essa oração, com esse pedido a Deus, gente. Senhor, que eu não atrapalhe a vossa vontade no dia de hoje. Esse é o nosso pedido. Senhor, que eu não atrapalhe a vossa vontade no dia de hoje. Que possa ser a nossa oração do nosso final de semana também. Você, irmão católico, você, irmão evangélico, de outras religiões, sejam muito bem-vindos. Esse espaço aqui é para nós pedirmos a bênção de Deus, conhecermos a sua vontade através da leitura da Bíblia. Então, jovens com Deus, que possamos ser, de fato, luz para esse mundo. Jovens com Deus do campo para o céu. Nós que trabalhamos no agro, que estamos aí no meio das lavouras, das parreiras, da produção animal, que possamos estar aí nos preparando para sairmos do campo para irmos direto para o céu. E esse é um caminho que a gente só conhece e só sabe fazê-lo a partir do conhecimento da palavra de Deus. Então hoje, gente, que essa seja a nossa oração. Que nós não atrapalhemos a vontade de Deus na nossa vida, é o nosso pedido. E bom, hoje eu convido você a começarmos o dia fazendo a oração do Pai Nosso. E eu espero que você faça todos os dias, quando você acordar, que você possa fazer a oração do Pai Nosso, e nós vamos fazer hoje juntos aqui. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que possamos assim estar fazendo a vontade de Deus. Perdoarmos todos os que nos devem. Perdoarmos porque é da mesma forma como perdoamos, é que seremos perdoados. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê a sua paz. E começar o Pai Nosso é muito emocionante porque a gente está falando com o Pai Nosso. O nosso Pai é Deus. Então se você tem, ou se você não tem o seu Pai na terra, o seu Pai realmente é Deus. É o Deus de todo o universo. Então se a gente começar a analisar a oração do Pai Nosso, a gente já para no Pai. Como assim? Somos filhos do Pai Nosso, do grande Pai Celestial que nos dá tudo, que criou tudo. Então, nessa certeza, a gente começa o nosso dia de hoje e vamos fazer a oração, a nossa leitura que está lá em Jeremias, que é a leitura de hoje, Jeremias 1, bem pequenininha, 17 e 19. Mas se você não sabe, na Bíblia está escrito 365 vezes para não ter medo. Acredita, é um não ter medo por dia do ano. E mais uma vez, nessa leitura linda aqui de Jeremias 17 ao 19, é o convite que o Senhor faz. E Ele ainda não nos dá um alerta, porque se tiver medo, ainda vai ter consequência. Então, vamos, leitura de Jeremias 1, 17 ao 19. Tu, porém, cinge-te com o teu cinto e levanta-te para dizer-lhes tudo quanto te ordenar. Não temas a presença deles, senão eu te aterrorizarei à vista deles. Quanto a mim, desde hoje faço de ti uma fortaleza, coluna de ferro e muro de bronze, erguido diante de toda a nação, diante dos reis de Judá e seus chefes, diante de seus sacerdotes e de todo o povo da nação. Eles te combaterão, mas não conseguirão vencer-te, porque estou contigo para livrar-te, oráculo do Senhor. Então, mais uma vez, o Senhor fala com a gente, não tenha medo.
Porque se tiver medo, em outras Bíblias a tradução fica como: se tiver medo, eu te farei tremer na frente deles. Então é uma consequência que o Senhor fala. É para não ter medo. Se tiver medo, o Senhor mesmo vai te, como traz aqui, te aterrorizar, vai te fazer tremer na frente dos teus inimigos. Então o Senhor vem aqui nos pedir a confiança na vontade dele, na providência dele e na vontade dele. Eles te combaterão, mas não conseguirão vencer-te, porque estou contigo para livrar-te. Então, se hoje você está passando por um desafio, querido jovem, está com medo, está passando por aflições, desafios em casa, desafios na família, esse é o convite que o Senhor faz. Não tenha medo. E se tiver medo, eu te aterrorizarei, eu te farei tremer na frente deles, porque a minha ordem é para não ter medo. E o nosso evangelho continua, né, sempre em uma ligação com o evangelho e a primeira leitura. Então vamos hoje à proclamação do evangelho que está em Marcos 6, 17 ao 29. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-me, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Amém. Pois o próprio Herodes mandara prender João e acorrentá-lo no cárcere por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com a qual ele se tinha casado. João tinha dito a Herodes: não te é permitido ter a mulher de teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não o conseguido, porém. Pois Herodes respeitava João, sabendo que era um homem justo e santo, protegia-o, e, quando o ouvia, sentia-se embaraçado. Mas, mesmo assim, de boa mente o ouvia. Chegou, porém, um dia favorável em que Herodes, por ocasião do seu natalício, deu um banquete aos grandes de sua corte, aos seus oficiais e aos principais da Galiléia. A filha de Herodíades apresentou-se e pôs-se a dançar com grande satisfação de Herodes e dos seus convivas. Disse o rei à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: tudo o que me pedires te darei, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à sua mãe: que hei de pedir? E a mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Tornando logo a entrar apressadamente à presença do rei, exprimiu-lhe seu desejo: quero que sem demora me deis a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se, todavia, por causa da promessa e dos seus convivas, não quis recusar. Sem tardar, enviou um carrasco com a ordem de trazer a cabeça de João. Ele foi decapitado no cárcere, trouxe sua cabeça num prato e deu à moça, e esta entregou a sua mãe. Ouvindo isso, os discípulos foram tomar o seu corpo e o depositaram num sepulcro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, pessoal, hoje nós celebramos o martírio de São João Batista, que foi aquele que falou em voz alta a palavra de Deus, abriu os caminhos do Senhor, foi proclamando, né, que o Messias estava a de vir e foi alertando as pessoas da vontade de Deus para que se convertessem, que seus pecados fossem perdoados. Batizava em nome de Jesus. E ele foi o que começou a incomodar o sistema, né, que havia no mundo estabelecido, e por conta da sua palavra, ele foi eliminado do mundo. Então, nós hoje não somos os donos da verdade, mas nós somos portadores da verdade. E esse é o meu convite para você, jovem, que você seja, sim, conhecedor da verdade da palavra. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então que você seja conhecedor dessa verdade e possa propagá-la no mundo. Porque é só através da palavra de Deus que nós vamos conseguir transformar esse mundo. E como portadores da verdade, não somos os donos da verdade. Então isso é muito importante também nos lembrarmos, para que nós não julguemos os nossos irmãos, mas que possamos sim anunciar a verdade de Cristo para eles. E pedir a misericórdia do Senhor, para que todos possam estar na sua presença e entender a mensagem que ele quer levar. Jesus passou apenas 3 anos
falando, né, publicamente, fazendo seus milagres, foi apenas 3 anos e a partir desse momento ele foi crucificado. O mundo não aguentou escutar as verdades de Jesus por 3 anos. Então, imagina se ele tivesse começado bem novinho a fazer os milagres, né, matariam uma criança. Então, Jesus foi crucificado com seus 33 anos por falar a verdade, pregar a vontade de Deus. E hoje, ele nos deixou todo aqui seu evangelho, seus milagres, e nos convida a sermos os portadores da vontade dele, da verdade dele nessa terra. Não donos, não brigarmos, né? Não sairmos aí provocando as discórdias e as divisões, mas sim possamos, né, agregar a vida dos nossos irmãos, irmãs, das nossas famílias com a palavra de Deus e principalmente vivendo, cada um vivendo e conhecendo a palavra de Deus. Isso aí já é transformador. E é o que a gente está fazendo aqui, abrindo um espaço para você conhecer a vontade de Deus. Vou trazer aqui uma reflexão que nós muitas das vezes trazemos Herodes no nosso interior. A verdade sobre nós nos incomoda e rejeitamos o apelo que o Senhor faz à nossa conversão. Herodes o ouvia, mas ficava atrapalhado. Pois é, Herodes não matou, não queria matar João Batista. Na verdade, ele até protegia João Batista. Mas o que acontece é que a verdade que João falava o deixava embaraçado. E nós, muitas das vezes, como Herodes, nós gostamos de ouvir a palavra de Deus, achamos bacana, vamos na missa, vamos no culto, fazemos um curso, um treinamento, escutamos aqui, passamos horas de Reels aí, de TikTok, que falam da palavra de Deus, mas quando pede uma mudança de vida, aí nós logo cortamos, né, da nossa vida, como foi cortada a cabeça de João Batista, porque aquela verdade nos incomodava. Muitas das vezes a gente faz isso também. Quando a gente começa a entender a vontade de Deus e a gente fica dividido entre o que a gente está fazendo, o que é a nossa vontade carnal e o que é a vontade de Deus, muitas das vezes aquilo ali começa a nos incomodar e a gente não decide por escolher a vontade de Deus. Fazemos calar imediatamente porque arriscamos perder nosso lugar e nossa aparência, o nosso fingimento, a imagem que a gente passa para os outros. Então hoje a gente precisa tomar uma decisão. Ou viver como cúmplices dos nossos erros para sempre, ou morrermos como defensores da verdade, pedirmos a Deus perdão dos nossos pecados e seguirmos o seu caminho. Escolher pelo Senhor ou ficar conduzidos, né, pelas mentiras do mundo. Só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E que nós possamos escolher, apesar dos desafios, apesar de quem vê o Chosen, né? Quem assiste o Chosen, tá lá, todos os peixinhos indo, né? A maré, indo com todos os peixinhos para um lado. E ir contra a maré é extremamente desafiador, mais desgastante, né? Gasta mais energia, mais trabalhoso. Mas é o que o Senhor tem para nós, é o convite que Ele faz hoje pra gente. Escolher pelo Senhor ou pelas mentiras do mundo. Como Herodes, será que a gente vai ter a coragem de decapitar a verdade? Para parar de escutar qual é a voz do Senhor na nossa vida? E eu te convido a fazer a leitura da Bíblia, porque na leitura da Bíblia você vai conhecer qual é a verdade que o Senhor tem para você hoje, qual é a vontade que Ele tem para você. E a gente conclui assim a nossa oração do dia, a nossa reflexão, pedindo que o Senhor nos dê a graça da fidelidade a Ele. E nós só podemos ser fiéis àquilo que a gente conhece. E que sejamos corajosos como João Batista, que São João Batista interceda por nós, como ele possamos propagar a vontade de Deus, a verdade de Deus e vivermos corajosamente a vontade dele para a nossa vida. E que possamos, conforme começamos o dia, nosso encontro, concluirmos pedindo: Senhor, que eu não atrapalhe a vossa vontade no dia de hoje. Então, muito bom dia para você, fique com Deus, que Deus abençoe seu dia, o final de semana, e que possamos estar nessa sintonia com o Senhor, fazendo sua leitura da palavra e sendo guiados nesse final de semana, que o Senhor te guarde e te proteja, você e sua família. Amém.